Pessoal, agora a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre as transformações gasosas. Questões essas que fizeram parte aí dos exercícios de vocês. No caso, seria uma correção, visando a avaliação em próxima semana, certo? Aí, questão 3, lá da 79, mas aqui eu chamei de exemplo 1, né? Que diz um gás ideal a 25 graus e pressão de 0,8 atm é comprimido isotermicamente, ou seja, uma transformação isotérmica, né? Onde que a temperatura se mantém constante nessa transformação, até que seu volume seja de 4/5, né, do volume inicial. Calcule a pressão final do gás. Então, como proceder numa questão dessa? Então, a gente sabe, né, que a equação geral dos gases é essa, né? PVT por fotó, como muitos falam. Só que a questão fala que é uma transformação isotermicamente, ou seja, é uma transformação em que a temperatura se mantém constante, né? Então, essa T1 e essa T2 são exatamente iguais. Então, o que eu posso fazer? Posso cortar aqui e a transformação vai restar apenas essa equação, né? Vai ter uma transformação, vai ter uma pressão em volume final, né? Inicial, depois uma pressão em volume final. Então, a gente vai tirar cada informação aqui da questão e substituir aqui, né? Então, o que é o P1? A questão fala que o gás ideal tem pressão inicial de 0,8 atm. Então, no lugar da pressão aqui, eu vou colocar 0,8, certo? Qual o volume do gás? A questão não fala, pessoal, qual o volume do gás, né? Isso. Mas vai chamar ele de V1, pois foi um gás inicial. Com a pressão P2, né? Só que a questão quer saber qual a pressão final, não é isso? Tá aqui, ó. Calcule a pressão final do gás. Então a gente vai deixar aqui a pressão. Mas a questão fala quem é V2. Ou fala, sim, tá aqui, ó. Até que seu volume, né, ó, seja 4/5 do inicial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o volume final, o V2, vai ser 4/5, né, do V1, né? Ou seja, vai haver uma diminuição do volume. Então, no lugar do V2 aqui, ó, eu coloco o quê? 4/5 do V1, certo? Então, a gente tem uma equação V1 do lado, V1 do outro. O que é que eu faço? O que me resta? 0,8 vai ser igual a P2 vezes 4 sobre 5. Eu quero isolar o P2. O que é que eu faço? 5 está dividindo, passa multiplicando, fica 5 vezes 0,8, né, igual a P2 vezes 4. 4 está multiplicando, vai passar agora dividindo. 5 vezes 0,8 dividido por 4. Essa aqui é a nossa pressão final, né? Então, fazendo aqui os cálculos, a gente pode fazer 0,8 dividido para 4 dá 0,2. 0,2 vezes 5 vai dar igual a 1. 1 atm é a pressão final, certo? A gente faz também essa quinta questão, que é sobre gráfico, que diz uma determinada massa gasosa sofre um processo isotérmico. Novamente a questão que trata aí da transformação isotérmica, ou seja, temperatura é constante, em que é elevado do estado A para o D, conforme ilustra o diagrama P pressão por volume, né? Então tá aqui o gráfico, né, esse eixo horizontal aqui é a pressão, né? Vertical aqui é a pressão e horizontal é o volume por litro, certo? E a pressão está em atm. Então a gente vai somente resolver a letra A, tá? Então, a questão quer saber qual o valor da pressão no estado B, né? Então, veja que, por exemplo, no estado C,
né? A gente tem que o volume é 4 e a pressão é de 6 atm, certo? No D a questão não informa, né? Caso o volume é 5, mas a pressão não informa e o A também, né? Mas como é que ele quer saber o B aqui, pessoal? Como é que a gente procede para encontrar essa pressão? Isso quando o volume é 3, certo? Então a gente vai usar a mesma forma que a gente usou nessa questão anterior. Vou colocar aqui a quinta. Certo? Como a temperatura é constante, então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Como a transformação isotérmica, então a temperatura, né, é constante, então a gente vai usar somente a parte de cima. Tá aqui, ó. Vou voltar pro gráfico, onde que, como é de A até D, né, que a gente fala, então a inicial vai ser essa parte aqui, ó. Onde que a pressão inicial, eu não sei. Então, vou deixar o P1. E o volume nesse ponto é 3. Então, no lugar do V1, eu coloco 3. P2 e V2 agora são pontos de C, né? Onde que o P2, a pressão final vai ser 6. E o volume é de 4. Então, a gente vai ter a seguinte equação. Como a gente quer encontrar o P1, no caso lá seria a pressão em B, então vou colocar aqui PB, né, que é a pressão naquele ponto, aqui, ó. Que é somente essa resolução aqui, ó, onde PB vai ser 6 vezes 4, que é 24. 3 está multiplicando PB, passa dividindo, né? Que é igual a 8 atm. Isso aqui é a pressão, né? Nesse ponto aqui, ó.